noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Muito bom ver você hoje aqui nesta noite, para nós falarmos sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você que está aqui nesta noite, amém? E aquele que ficou em casa, você vai levar a bênção para ele, né? Você vai ser luz onde estiver trevas. Então você vai ser abençoado aqui e vai abençoar os seus quando chegar em casa, amém? Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre vencendo gigantes. E quem não tem gigante para vencer, né? Eu tenho gigante para vencer. E parece que o meu gigante, de repente, é umas 2, 3 vezes aquele gigante Golias lá. De repente o seu também, né? É maior que aquele gigante. Mas nós vamos ver como é que a gente pode vencer esses gigantes aí do dia a dia. Aqui nós temos 3 representações que a gente vai falar a respeito. A primeira deles ali em cima é Davi enfrentando o gigante Golias. Aqui do lado esquerdo nós temos ali quando Jesus andou sobre o mar, andou sobre a água, e ali também Pedro que era sempre, que saía na frente e tal, ele realmente teve ali que vencer algumas limitações dele, mas ele venceu. E nós temos aqui a travessia do Mar Vermelho, que também era um gigante que tinha pela frente, que ninguém sabia o que fazer, e eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho. Então nós vamos falar nessa noite sobre vencer gigantes. Eu espero que você, espero em Deus que você seja abençoado, como eu disse, e quem está nos assistindo pela internet, que também com certeza tem gigantes na sua vida para ser derrubado também, para ser vencido, preste atenção em tudo que nós formos estudar juntos aqui, para você também ser abençoado, né? E se ficar alguma dúvida, a gente convida você para estar aqui um dia no um dos nossos cultos e a gente pode tirar a sua dúvida pessoalmente. Você será bem-vindo aqui em um dos nossos cultos. Vamos aos textos bíblicos. Vencendo gigantes. Antes de ler um texto bíblico, eu gostaria de ler algo. O que Ellen White diz, a escritora Ellen White diz sobre o grande conflito. Ellen White apresenta uma seleção de capítulos em uma adaptação da obra História da Redenção, onde a autora apresenta um panorama do grande conflito entre Deus e os poderes das trevas, que é o que nós vivemos, e os resultados desse combate em nosso planeta. Então, ela apresenta o grande conflito entre o bem e o mal e o resultado desse grande conflito. Ela narra de modo envolvente as principais intervenções divinas na história e descreve com detalhes impressionantes o plano do Criador para resgatar o ser humano de sua evidente degradação. Ela diz ainda que você encontrará esperança, você e eu encontraremos esperança e entenderemos que nesta guerra cósmica já existe um vencedor e que nós temos que conhecer melhor essa história, pois eu e você fazemos parte dela. O livro História da Redenção ele tem 66 capítulos, vale a pena ler esses capítulos e a gente vai aprender um pouco mais, porque nós fazemos parte dessa história, então nós temos que conhecer alguma coisa, né, a respeito dela. Muito bem. 4 características que encontramos na vida de pessoas vencedoras. Vamos ver quais? Diga comigo assim. Primeira, ousadia. Segunda, coragem. Terceira, encarar a realidade. E último, vencer as limitações. Essas 4 aqui são 4 características de gente que vence. Amém? Muito bem. Qual o segredo da vitória, então? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Ele escolhe assim, hoje eu vou abençoar você, e você não? Eu vou abençoar esse, mas esse aqui não. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, qual que é o segredo da vitória? Porque uns vencem e outros não. Parece que tem algum segredo, não parece? Muito bem. Nós vamos ver isso aqui, porque algumas pessoas vencem e outras não. Será que existe uma fórmula mágica para ser vencedor? A diferença entre o vencedor e o perdedor não está em Deus. Presta atenção no que eu estou falando. A diferença entre o vencedor e o perdedor não está em Deus, mas na decisão que ele toma. Amém? Vamos ler o primeiro texto
e vamos ver qual é a primeira história que nos ensina algo sobre vencer. Vocês podem abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 14, 22. E se puder projetar para mim, eu agradeço. Eu só vou voltar aqui. Isso. Vamos então em Mateus capítulo 22. Do versículo 22 ao 26, nós vamos ler. Diz assim, a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados ou amedrontados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Muito bem. Jesus, logo depois de ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes, ele diz para os discípulos: olha, faz o seguinte, pega o barco e vai indo, atravessa para o outro lado, e daqui a pouco eu vou. E aí Jesus foi, despediu a multidão e foi orar. Olha só que interessante, nós já vamos ser ensinados aqui em alguma coisa muito interessante. Jesus diz para eles, vai, só que Jesus não diz assim, olha, meus queridos, entra no barco aqui e vai lá para o outro lado. Se você ler o versículo, como eu li, o primeiro versículo aqui que eu li está dizendo assim, logo a seguir compeliu. Sabe o que é compelir no dicionário? Compelir no dicionário é assim, é forçar alguém a fazer algo, mesmo que tenha tido alguma negativa. Então parecia que os discípulos não queriam subir naquele barco. E ele compeliu e exigiu que eles entrassem no barco. Entra, vai e depois eu vou. E olha que interessante, os discípulos pegaram aquele barco e já estavam andando, remando, andando o barco, indo, e daqui a pouco passou-se várias horas e veio um temporal. E veio uma tempestade e o barco estava realmente numa situação muito difícil e os discípulos ficaram amedrontados com aquela tempestade. Eu creio que se a gente estivesse naquele barco, vocês me permitem pensar assim, eu ia pensar, peraí, Jesus deve estar vindo já, né? Ele falou que era para a gente começar a atravessar, que daqui a pouco ele vinha. Só que é o seguinte, vocês já, com certeza já leram isso que eu li aqui no versículo 25. Jesus apareceu para eles na quarta vigília da noite. O dia, quando ele estava terminando aqui, que ele falou para os discípulos irem, o que ele falou? Que quando ele falou assim, olha, é o seguinte, o pessoal está com fome, né? Foram falar para ele, o pessoal está com fome e nós precisamos despedir eles e vamos despedir para eles comprarem alguma coisa para comer. E aí Jesus falou assim, olha, é o seguinte, dá a vocês o que comer. Ele falou assim, não, mas prepara vocês alguma coisa para eles comerem. E isso diz lá na Bíblia, que diz na palavra de Deus, que era final do dia. E aí, imagina agora, ele mandou os discípulos tomar o barco e atravessar, e disse que já ia. Imagina se eu e você, mortal como nós somos, estamos naquele barco, e começa aquela tempestade, e você olhava um para o outro e falava assim, ih, rapaz, acho que Jesus esqueceu da gente, porque está demorando muito. Será que ele vai vir mesmo? A quarta vigília da noite é assim, ó. Das 6 às 9 da noite é a primeira vigília. Das 9 à meia-noite, a segunda vigília. Da meia-noite às 3, a terceira vigília. Jesus foi aparecer lá depois das 3 da manhã no barco. E aí sabe como é que ele apareceu? Ele não apareceu simplesmente no barco, ele estava andando em cima das águas. E aí Pedro olha, os discípulos na verdade olharam e falaram assim, tinha uma lenda naquela época que se visse alguém assim, né, um vulto, alguma coisa no mar, era uma alma penada, era alguém que estava, né, uma assombração, alguma coisa assim. E aí já viram alguém andando em cima da água e falaram assim, olha só, quem é que está aí? É uma assombração. E aí Pedro, como ele sempre foi sair em primeiro lugar, Pedro chega e fala assim, quem é você? E aí Jesus fala assim, sou eu. E aí Pedro não tinha muita certeza se era ele não, porque aí na Bíblia fala assim, ó, a palavra de Deus fala assim, Pedro perguntou para ele, Jesus, se é você, faz com que eu ande até você. Ou que eu vá até você. Quer dizer, ele não tinha certeza que era Jesus, né? Mas ele confiou. E Jesus falou, então vem, se você quer vir, vem. E Pedro sai, né, andando em cima das águas. Muito bem.
Quando ele vai andando, ele está focando em Jesus. E ele está andando, mas só que quando ele percebeu que realmente, porque era algo inusitado, ele está andando em cima da água, Jesus mandou, ele andou, e ele deve estar pensando, puxa, está acontecendo, né? Eu estou andando em cima das águas, é Jesus que tem poder. Mas aí ele começou o vento a uivar nos seus ouvidos. E ele acho que pensou assim, eu estou andando, mas esse vento está demais, essa tempestade está demais. E aí ele prestou atenção na situação, e ele começou a afundar. Então já vem um recado para a gente aqui. Nós não somos super cristãos, nós dependemos de Deus. Então nós temos que ser espertos. Ele começou a afundar, o que ele fez? Ele falou assim, Jesus, me socorre, eu estou morrendo. Aí Jesus vai lá, dá a mão para ele, né, e salva ele, mas não deixa de... Eu já estou aqui há 23 anos em Piracicaba, posso falar algo assim no vocabulário piracicabano, né, como a gente costuma falar. Ele aproveitou e deu um presta atenção em Pedro e falou assim, homem de pouca fé. Tipo assim, eu não mandei você vir, por que você duvidou? Né? Então, nós não podemos duvidar quando Jesus chamar a gente para a gente fazer algo. E outra coisa, vocês notam nessa passagem, e eu também, que ele saiu andando sobre as águas e nenhum outro amigo dele foi atrás dele. Ficaram todo mundo no barco, não é verdade? Agora, qual era o lugar mais seguro naquela tempestade para ficar? Era fora do barco ou no barco? No barco. Ficaram todos lá. E Pedro, que foi mais afoito, acreditou, foi. Estava afundando, Jesus foi lá, salvou ele, tudo bem. Então, quando Jesus falar algo para você fazer e falar para mim fazer, não espere que o outro te acompanhe ou que o outro faça. Faça você. E você começa a fazer, depois você contagia o outro fala, ele está fazendo um negócio interessante, eu vou lá ajudar ele também, eu vou me envolver nesse trabalho, e você vai e faz, porque Jesus está falando é comigo ou contigo. Então faça a sua parte, e aí depois as outras pessoas vão ser envolvidas, porque com certeza, aqueles que estavam lá estavam com medo, claro, e ainda havia um amigo andando em cima das águas, coisa que eles nunca viram, não é verdade? Então, quando Jesus falar comigo e contigo, faça a sua parte, faça o que Jesus está mandando e segue em frente. Amém? Muito bem. Então, Pedro agora está nos ensinando o quê? Está nos ensinando que nós devemos ser ousados naquilo que a gente faz. Olha só. Eu já falei aqui uma vez, mas de repente tem muitos irmãos aqui que não estavam nesse dia que eu contei algo a respeito de uma decisão que eu tomei. Foi assim. E eu também nunca contei isso aqui, do jeito que eu vou contar agora, mas eu acho que vale a pena contar. Né? Vale a pena contar para você ver que como Deus age realmente. Deus agiu na sua vida várias vezes, eu quero contar essa particularidade da minha vida e da vida da minha família, como Ele agiu. Quando eu vim para a Adventista, quando eu vim para esse ministério, eu devia mais ou menos, eu tinha até medo de fazer conta para saber quanto eu devia. Na verdade, era assim, eu era frouxo mesmo para o negócio, sabe? Eu não queria nem ver quanto eu devia, eu falava assim, não, é o seguinte, se a dívida é impossível, eu não quero nem saber, não tem jeito mesmo, vou deixar rolar. Né? Era assim, não faça isso não seja frouxo que nem eu, deixa a coisa rolar, você tem que encarar a coisa, a realidade está aí, a gente não pode fazer de conta que ela não existe, né? Porque senão você não vai vencer o gigante. Então eu devia muito mais de 120, 150 mil reais, se for contar direitinho. Eu não sabia como pagar isso, não tinha, aos olhos humanos era impossível, né? E aí, eu vou fazer, acho que eu tenho 2 anos aqui já, eu vou fazer em março 2 anos. Na verdade é o seguinte, um dia eu acordo de manhã, numa sexta-feira, e falei para mim mesmo, falei assim, é o seguinte, relacionei as coisas que eu devia, e falei assim, eu vou começar a agir. Tinha orado a Deus, claro, Deus que me impeliu a fazer isso. E liguei para o primeiro lugar, resolvi aquele problema da maneira mais fácil que poderia ser. Liguei para o segundo, resolvi, sim, fui resolvendo os meus problemas. E aí, dezembro desse ano passado, isso aconteceu agora antes de dezembro, eu falei para minha mulher e para mim, falei assim, esse ano de 2020 a gente não entra com essas dívidas. Não entra, chega esse negócio. E é o seguinte, eu não tenho mais dívida nenhuma. E aí, por quê? Porque eu agi e resolvi todos esses problemas. Agora, por que Deus fez isso? Porque eu confiei nele. Agora, eu também fiz a minha parte. Eu agi, eu fiz a minha parte. E ele, com certeza, fez um milagre, porque, com certeza, o que aconteceu para mim pagar essa dívida foi milagre, porque, aos olhos humanos, eu não conseguia pagar. Amém? Então, esse Deus que eu confio, esse Deus que eu sigo, que já faz tempo, eu deixei Jesus durante 25 anos, eu conhecia Jesus, deixei Jesus sozinho, mas ele não me deixou. E vai fazer esse ano agora, 24 anos que eu ando com Jesus para valer, e aí, ele é tão maravilhoso que agora eu não ando sozinho.
Na verdade, eu ando com ele, mas tem mais alguém que anda comigo, que aceitou Jesus e vem andando, que é a minha mulher, que é a Soraya. Então, eu tenho uma companheira de caminhada agora, né? E não ando sozinho. Vai fazer 24 anos que a gente anda com Jesus. E, se depender de mim, ele não larga de mim. Eu não quero largar dele de jeito nenhum, né? E, pela graça dele, eu quero continuar assim. Então, Deus tem agido na nossa vida, e aí tem outros gigantes que precisam ser derrotados. Mas tem gigante que realmente a gente fica mais tranquilo, assim. Você percebe que você, aos olhos humanos, não pode vencer esse gigante, não consegue. Então, você entrega para Deus. E é Deus que vai agir. E aí, a palavra de Deus diz que tem batalha, que Deus diz, tem história, né, do povo de Israel, que Deus é que disse assim, espera aí, faz o seguinte, essa guerra é minha, deixa comigo. E aí, de repente, está todo mundo preocupado com a guerra, porque a cidade foi sitiada, e daqui a pouco alguém está lá, os inimigos estão lá, escuta um ruído grande de cavaleiro, de soldado, de tal, e foge da cidade e vai embora. E não estava acontecendo nada disso. Foi milagre de Deus. O povo não teve que guerrear. O nosso Deus guerreou a batalha deles. Então, saiba que a batalha que eu estou enfrentando hoje, a batalha que você está enfrentando, muitas delas você não vai precisar guerrear. Você vai apenas crer e Deus vai guerrear por você e vai te dar a vitória. Amém? Seja ela qual for. Amém? Principalmente se você sentir que não dá para você fazer nada. Então, é Deus que vai fazer. O impossível quem faz é Ele, o milagre quem faz é Ele, não é eu nem você. Não é verdade? Então, se tem alguém nos escutando agora, saiba que esse gigante também pode ser vencido, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Vamos continuar. Pedro tem certeza que, de fato, era Jesus andando sobre as águas. Tomou a decisão de andar até ele, até Jesus. Então, ele nos ensina ousadia, mas além da ousadia, ele nos ensina também confiança, porque quando Jesus falou para ele, vem, se você quer, vem, ele demonstrou ousadia, mas confiança, porque ele confiou em quem estava chamando ele para andar em cima das águas. Ele, por si próprio, não ia andar em cima das águas, mas era Jesus que estava falando, e ele conhecia Jesus. Se Jesus mandou ir, ele foi. Ele só levou lá um escorregão quando ele duvidou e quando ele ficou vendo a situação. Então, o nosso foco não pode estar na situação, porque quando a gente foca na situação, no problema, o nosso problema parece maior do que ele é. E maior é o nosso Deus. O problema nosso é grande, mas o nosso Deus é maior. Se a gente ficar focando só no problema, o nosso problema fica grande. E aí você pensa, nossa, que problemão, e de repente é um probleminha pequenininho, né? Olha só. Se você quer algo diferente, eu quero algo diferente, ou você quer que aconteça algo diferente, ore a Deus, peça sabedoria, estratégia e haja de maneira diferente. Tem gente que diz assim, eu já ouvi isso várias vezes, não sei se você já escutou, não acontece nada diferente na minha vida. Se você perguntar para a pessoa, mas o que você tem feito de diferente? Aí eu vi alguém um dia brincar e falar assim, mas o que eu vou fazer diferente? Aí a pessoa falou assim, faz o seguinte, você escova o dente, você é destro, você escova o dente então com a mão direita, tenta escovar o dente com a mão esquerda para ver o que acontece. Se você é destro, é difícil, né? Você vai se machucar às vezes, porque você não consegue, você não tem controle, sabe? Você é destro. Se você toma banho, você lava primeiro os pés ou primeiro a cabeça? O cara brincando, mas ensinando a gente, né? Eu lavo primeiro a cabeça. Então é o seguinte, por que você não lava os pés primeiro para ver o que acontece? Está fazendo uma coisa diferente. Então nós temos que fazer alguma coisa diferente para acontecer alguma coisa diferente. Se fizer as coisas sempre do mesmo jeito, não vai acontecer nada de diferente. Não é verdade? Muito bem. Eu conheço um rapaz e encontrei com ele agora recentemente. Ele também é técnico de segurança como eu. O Wilson, o nome dele, meu amigo. Aí encontrei com ele e lembrei da história dele. Um dia, eu dei aula para ele, ele se formou, e ele era vendedor numa loja aqui no centro da cidade. Um dia eu encontro com ele fala para mim assim, seu Joaci, eu vou sair de férias amanhã e eu não vou voltar a ser mais vendedor, eu vou ser técnico de segurança. Eu falei, legal, cara, vai firme, procura aí e vai que vai dar certo. E daqui a pouco ele sumiu, e eu não sabia mais dele. Ele estava lá para o lado de Goiás, então arrumou um emprego como técnico, ele nunca mais foi vendedor. Aí ele voltou para cá, fez um concurso na prefeitura de Sumaré, passou, depois fez um concurso na prefeitura de Piracicaba, passou, e hoje é técnico de segurança aqui na prefeitura de Piracicaba.
Ele tomou ação, ele falou, chega, eu não quero ser mais vendedor, eu estudei, eu vou trabalhar nisso aqui. E ele correu atrás, Deus ajudou ele, e hoje ele é um técnico de segurança e bem reconhecido aqui onde ele trabalha. Camarada bem focado naquilo que faz. Né? Muito bem. Então eu disse que a gente tem que ser ousado, a gente deve dobrar os nossos joelhos e ter um relacionamento com Deus como nunca teve, ou seja, quer fazer alguma coisa diferente? Tenha um relacionamento com Deus como você nunca teve. Ore a Deus e você vai ter esse relacionamento. Acredite nas promessas de Deus. Busque primeiro as coisas do seu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus nos ensinando. Busque primeiro as coisas do reino e as demais coisas vão ser acrescentadas. E você vai começar o seguinte, se você age assim com fé, com ousadia, com determinação e principalmente com confiança em Deus, você vai começar a experimentar na sua vida algo muito interessante que é assim. Muitas vezes eu contei testemunho dos outros, ficava maravilhado. Puxa, que testemunho maravilhoso que o camarada contou, né? Que o irmão contou. E aí um dia eu falei assim, Deus, eu não tenho um testemunho bacana assim para contar, né? Aí Deus me deu presta atenção, sabe? Ele falou para mim, você quer um testemunho assim miraculoso e tal, que isso pode acontecer, né? Um milagre assim, fantástico mesmo, sabe? Que Deus faz. Aí Deus falou para mim, rapaz, você acorda todo dia, você está vivo agora, está respirando, agradece eu aí, né? Isso é um milagre você acordar todo dia. Se a gente fosse ler o jornal hoje de manhã, muita gente já não estava vivo hoje de manhã, está lá no jornal o nome dele, nós estamos aqui. Se a gente está aqui nesse momento, essa é a oportunidade, é o momento da gente mudar algumas coisas, porque nós estamos tendo essa oportunidade. E se a gente está aqui é porque Deus permitiu que a gente estivesse aqui nesse momento. Eu não sei o momento seguinte, mas nesse momento nós estamos aqui. E estamos tendo o privilégio de refletir sobre a palavra de Deus que traz vida para nós. Amém? Então vamos aproveitar esse momento. Muito bem, aí você começa a experimentar, começa a fazer algo diferente, começa a crer de maneira realmente excepcional em Deus, porque é só Ele mesmo que você tem que crer. Aí você vai começar a testemunhar sobre o agir de Deus, não na vida dos outros, mas na sua vida. Na sua vida. Muitos de nós já contamos, então, testemunhos e bênçãos dos outros que receberam. Chegou a nossa hora agora de crer, obedecer e viver as promessas de Deus na nossa vida. Amém? Eu vou ler um segundo texto agora. Eu gostaria que vocês abrissem em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Eu amo essas histórias da Bíblia, mas essa aqui, eu tenho aqui um apreço muito grande, acho que você também por essa passagem. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Obrigado, meu querido. O versículo 24 diz assim, todos os israelitas, presta atenção no começo, todos, ele não está falando alguns, ele está falando todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Olha só, essa é a história de Davi com o gigante Golias. E está dizendo aqui que, se você ler toda a história, diz o seguinte, Israel estava acampado, e tinha um gigante que todos os dias, durante 39 dias, ele afrontava o povo de Israel. E ele dizia assim, e ele, na verdade, afrontava querendo que alguém fosse lutar com ele. Ou perguntando se ninguém vencia aquele homem porque ele é invencível. Ele nunca tinha perdido uma guerra, nunca tinha perdido uma briga. E aí ele fica incitando o povo de Israel. E está dizendo aqui que quando ele falava, e os soldados de Israel sabia que ele nunca perdeu nenhuma batalha, nenhuma luta, o que acontece? Todo Israel, vendo aquele homem, eles tinham medo dele. Só que aí, avançando na história, um dia, um garoto, novinho, pequenininho, de gentil aspecto, né, ruivinho, aí vai lá levar comida para os irmãos, que o pai dele, Jessé, mandou levar comida e levar uns queijos lá para o soldado, ele vai levar. Quando ele chega lá no arraial, ele entrega lá e daqui a pouco ele fica escutando
naquele momento que ele estava ali, ele escuta, então, 39 dias o gigante afrontava o povo de Israel, no 40º dia está Davi lá, e Davi escuta aquele gigante afrontando o povo, e dizendo assim, e aí, não tem homem aí não, para guerrear comigo? Vamos fazer o seguinte, ó, não precisa... Quando ele aparecia, os soldados, eles se enfileiravam, como se fosse enfrentar uma guerra, e aí, nesse 40º dia, o gigante fala assim, vocês estão se aprontando para brigar comigo, para guerrear comigo? E fez uma proposta interessante para o povo de Israel. Faz o seguinte, não precisa brigar comigo não, todos vocês aqui contra mim. Arranja uma pessoa daí só, um soldado, ou alguém, ou algum homem, que venha lutar comigo. Se ele vencer, a gente vai ser servo de vocês. Agora, se eu vencer, vocês vão ser nossos servos. E ele fez essa proposta. Davi escutou isso. Quando Davi escutou, ele chegou, olha que diferença, um menino, ele chega e pergunta assim, o que está acontecendo? Não, aquele gigante. Aí, na verdade, quando ele perguntou para um grupo de pessoas, falou, é um gigante que vem aí, afronta a gente e tal. Aí ele olhou, e aí um dos irmãos dele, que era soldado, Jadão, chega para lá nele e fala assim, garoto, sai daqui, eu te conheço, você veio aqui só para ver a peleja, vai embora, vai cuidar das ovelhas do pai, do nosso pai. Né? Mas ele não desistiu, ele continuou andando, chegou num outro grupo de soldados, começou a perguntar o que estava acontecendo, e eles contaram a mesma história, dizendo que aquele gigante estava afrontando o povo de Israel, o exército de Israel. E aí, quando o gigante falou assim, de novo, tem alguém aí que pode lutar comigo e tal, falou tudo de novo, aí Davi chegou e falou assim, quem é aquele incircunciso que está afrontando o exército de Israel, o exército do Deus vivo? Por que Davi usou esse termo incircunciso? Porque Davi conhecia que é o seguinte, um sinal de aliança que o povo tinha com Deus era a circuncisão, correto? E aí aquele gigante não era. Então, por isso que ele falou assim, por que esse circunciso? Esse camarada aí, né, vem aqui agora afrontar a gente que tem uma aliança com o Deus vivo? Quem que é esse homem? E aí, Davi chega e diz assim, eu vou lutar contra esse gigante. E aí quem estava escutando, com certeza, deve ter pensado, para com isso, garoto, para com isso, você é muito novinho, você nem guerreiro é, né? Ele falou, não, eu vou lutar, ele insistiu tanto, e eu estou resumindo a história, depois se você ler a história inteira, é muito interessante, aí ele pega e alguns soldados falam assim, é o seguinte, é melhor levar ele para Saul e falar o que ele quer fazer. Aí ele leva Davi para Saul e chega lá e fala assim, Saul, esse garoto aqui diz que quer matar o gigante. Eu creio que Saul deve ter olhado para ele assim, não falou nada, né, só imaginou, mas depois Saul fala, garoto, você é muito novo, você não é guerreiro, isso não é para você. E ele insistiu e dizendo que queria matar, que ele ia matar o gigante. E aí Saul chega e diz para ele assim, tá bom. Só que Saul, se você ler um pouquinho antes, um capítulo antes, você vai ver o seguinte, que a história de Davi foi ser escudeiro do rei. Antes dessa etapa do gigante, ele era escudeiro do rei. O que ele fazia como escudeiro? Ele cuidava das armas do rei e tocava a harpa, porque o rei Saul, se você ler lá, ele tocava a harpa para o rei, porque o rei ficava, né, uns espíritos tomavam ele e tal, né, ele ficava meio endemoniado lá, e aí o que acontece? Ele tocava a harpa e acalmava o rei. Eu acho que na hora que não está escrito isso, mas com certeza você percebe que nas entrelinhas, Saul deve ter pensado assim, não, garoto, não vai lá lutar com ele não, e quem é que vai tocar a harpa para mim, para me acalmar? Né? Você toca a harpa tão bem, não é verdade? Mas não, ele queria, aí Saul vai lá e coloca, vem cá então, aí deu a armadura dele para Davi, e deu a espada, o capacete para Davi. Davi colocou toda aquela armadura, e aí percebeu o seguinte, não conseguia dar nenhum passo com aquilo, porque era muito pesado, ele era pequeno, imagina o tamanho de Saul, um soldado, um guerreiro, aquilo era muito grande, pesava muito, e aí a gente aprende assim, seja você mesmo, não queira usar de artifícios que não é seu, não é verdade? Então Davi era bom em quê? Era tocar harpa e atirar pedra com a tiradeira dela, com a funda dele, ele fazia, então ele tocava umas harpinhas e jogava umas pedrinhas, e ele era bom nisso. Só que a gente tem que lembrar também que quando Saul falou para ele assim, garoto, isso não é para você não é guerreiro, ele falou assim, não, peraí, eu tenho que te contar um negócio. Quando eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, chegou lá um leão, e ele veio para pegar uma ovelha minha, eu fui lá e acabei com ele, matei ele. E outra coisa, não foi só esse não, chegou um urso também. Esse urso, de repente, foi meio desavisado, né? Porque se ele soubesse que o leão tinha morrido, de repente ele nem aparecia lá
olhar as ovelhas, querer pegar as ovelhas de Davi, né? E ele falou, e o urso também, chegou e eu acabei com ele. Então, ele estava dizendo que ele era um menino, mas que sabia das coisas. E ele estava crendo que ele ia vencer o gigante Golias. Muito bem. Ele tirou aquela armadura, pegou 5 pedrinhas. Por que ele pegou 5 pedrinhas? Ele precisava de 5 pedrinhas para matar o gigante? Não, ele precisava de uma só. Mas ele, esperto, a gente tem que ter sabedoria, ele pegou 5 pedrinhas. Se uma falhar, eu tenho mais outra, não é verdade? Ele tinha 5 pedrinhas. E aí colocou no alforje e foi. Quando o gigante viu ele indo para o lado dele, aí o gigante falou, quem sou eu? Eu sou algum cão que você venha atrás, venha me enfrentar com pedra, com um pau, alguma coisa assim, né? Eu vou acabar com você, o teu corpo vai ficar aqui, as aves vão comer seu corpo e tal, vão acabar com você. Ele falou assim, não, eu é que vou acabar contigo. E você é que vai ser comido. Ele falou, eu vou acabar com você, eu vou te matar, eu vou cortar a sua cabeça, e você que vai ficar aí no campo. E aí, eles vão se enfrentar. Davi, com certeza, olhava para aquele gigante, ele vinha, só a armadura dele, lança, tudo era, olha, um homem da altura que ele era, de mais ou menos 3 metros de altura, com todas aquelas armaduras a armadura e a lança, só a ponta da lança do Golias, pesava para caramba. Então ele pesava, se fosse contar tudo, uns 300 quilos, 350 quilos aquilo lá. Como é que pode um camarada suportar tudo isso? E o Golias, o Davi com uma pedrinha. Davi foi, acertou uma pedrada na cabeça do Golias, o Golias caiu, deve ter ficado tonto, claro, com aquela pedrada, ele correu, foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça do Golias. Aí ele teve certeza que ele foi derrotado. A gente aprende que o nosso gigante, nós temos que derrotar ele para valer, acreditar que ele está derrotado realmente. E quem nos dá essa certeza que ele está derrotado é Deus. Então, nós temos que fazer, Deus vai fazer um milagre, mas nós temos que fazer, se a gente tem que fazer algo, a gente tem que fazer bem feito e ter sabedoria de Deus, né? Eu fui lá nas minhas contas, lá na minha dívida, eu fiz tudo o que eu podia fazer como ser humano mortal e tive certeza que estava tudo ok. Quando eu conversei com as pessoas, aí teve um milagre. Aí ficou completo, eu falei, pronto, aí estou com o papel na mão, agora está dizendo aqui que eu não tenho mais nenhuma dívida. Então, o nosso gigante está caído porque ele está morto lá. Porque a gente não vê aí, a gente pode ver alguém que de repente está sem uma perna, sem um braço, sem um dedo andando por aí, mas alguém sem cabeça andando, a gente não vê. Então, por isso ele falou e cortou a cabeça do gigante. Então, foi esperto. Agora, eu deixei para contar essa parte agora no final, poderia ter contado antes. Mas é assim, Davi, quando ele disse que iria ir contra o gigante, ele perguntou assim, fez uma pergunta que eu deixei para falar agora. Ele perguntou assim, e aí, esse gigante está afrontando aí, o que vai ganhar quem matar esse gigante? Aí falaram para ele assim, rapaz, vai ficar rico, vai casar com a filha do rei e a família não vai pagar mais imposto. Aí ele pegou e falou assim, fala para esse gigante que eu vou matar ele agora. Né? Casar com a filha do rei. Né? Ia viver no palácio e a família não ia pagar mais imposto. Né? Então tinha vantagens nisso aí. E ele foi contra ele. Só que é o seguinte, isso daí que eu estou contando, não é o principal dessa história. O principal dessa história é o seguinte, o gigante, para terminar, o gigante quando foi contra ele foi com aquela couraça toda, com a confiança de que ele era invencível, e Davi chegou e falou para ele o seguinte, olha, eu vou contra você, mas eu vou no nome do Deus dos exércitos. Ele não ia sozinho, ele não confiou só naquela pedrinha, que aquela pedrinha não era suficiente para matar ninguém. Mas ele disse que ele ia, já que ele vinha com armas, com espada, ele falou assim, olha, eu vou contra você, mas eu vou no nome do Deus vivo, do Deus dos exércitos, do Deus do povo de Israel. E eu fazendo isso e derrotando você, todo mundo, todo o reino vai saber que tem Deus em Israel. Então, quando Deus fizer na minha vida e fizer na tua vida, que Ele te abençoar, Ele não está abençoando porque eu sou bonzinho, porque eu fui lá e pedi assim de uma maneira diferente para Ele. Ele está fazendo porque é o seguinte, o nome dEle vai ser honrado. Quando a gente contar uma bênção, a gente vai contar uma bênção que Deus, né, proporcionou a gente vai contar a bênção dizendo o seguinte, olha o que Deus fez por mim. Né? Então, o nome de Deus vai ser honrado. Aí as pessoas vão querer saber que Deus é esse que faz milagre na sua vida. E você vai ter a oportunidade de explicar para ele, olha, esse Deus é o Deus que eu conheço, quer saber mais dele? Vem estudar comigo a Bíblia aqui que eu vou te explicar. E você vai poder acompanhar e seguir esse mesmo Deus que eu sigo, que tem feito os milagres na minha vida. Você tem, com certeza,
derrotado muitos gigantes até o dia de hoje. Eu e você chegamos aqui nesse dia, nesse momento. Nós chegamos muito longe para desistir. Não é para desistir. Nós temos que continuar firme, porque aqueles gigantes que nós já derrotamos, e os gigantes que nós estamos derrotando nesse momento, e os gigantes que ainda nós vamos derrotar, deixa nas mãos de Deus. Deus vai dar estratégia e nós vamos vencer. Porque nós já vencemos vários gigantes na nossa vida. Não tem por que desistir ou desanimar. Tem que crer. Né? Crer que realmente a vitória vem. Muito bem, vamos continuar aqui. Nós vamos ler mais um texto. Eu gostaria que vocês abrissem para a gente terminar. Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Êxodo capítulo 14. Versículo 1. Êxodo, versículo 14, diz assim, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, verso 2, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Verso 3, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Vamos dar uma paradinha aqui. O povo está saindo de Israel, sendo liberto de Israel. E quando eles foram libertos, estão sendo levados por Moisés, Faraó se tocou, Deus falou que ia endurecer o coração dele, e aí ele se tocou, falou, deixamos esse povo embora, esse povo que servia a gente e tal, e aí ele veio atrás desse povo que estava sendo liberto, que estava caminhando no deserto. Quando ele veio, aí o nosso Deus provocou essa situação com certeza, e aqui no verso 3 está dizendo assim, mandou eles acamparem na frente do Mar Vermelho, e agora o faraó está sabendo disso, e pensa o que deles? Eles estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Por quê? Porque a situação, a cena era essa, o povo está indo, fugindo de Faraó, e daqui a pouco eles encontram na frente o Mar Vermelho, do lado eram as montanhas, e atrás vinha os soldados. Aparentemente não tinha saída. Então o Faraó pensou assim, no mar não tem como eles entrar. Subir a montanha, eu chego lá e pego todo mundo. Então eles não tinham saída. E Deus manda eles acampar ali. O nosso Deus não parece que, quando pede algumas coisas para a gente assim, que a gente fica pensando, puxa vida, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Ele mandou acampar na frente do mar, a montanha do lado e o faraó atrás. Não tinha saída, não. Mas o nosso Deus mandou, então eles fizeram. E eles acamparam lá. Verso 4, quando eles acamparam, aí o verso 4 diz assim, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Assim eles fizeram. Deus mandou fazer assim, e disse o seguinte, que o nome dele, o nome de Deus, seria glorificado, porque ele ia dar o livramento para aquele povo, ia saber que foi Deus que realmente que deu, porque não tinha saído aos olhos humanos. Correto? Olha só, quando eles estiveram nessa situação, o povo foi mandado acampar, e eles perguntaram, eu não li aqui, mas você lê também a história é muito comprida, mas é uma história interessante para ler toda. Diz lá a palavra de Deus o seguinte, quando mandou eles acamparem, e que o povo viu o mar na frente, as montanhas aqui, e Faraó vindo atrás, o povo perguntou assim, Moisés, e aí, não tinha túmulo lá no Egito, para que a gente morresse lá, não? Você trouxe aqui no deserto para a gente morrer assim, desse jeito? Porque para eles iam morrer, porque não tinha saída, E aí, eles falam isso para Moisés, e Moisés fala assim para Deus, Deus, e aí? Aí Deus fala para ele, fala para o povo marchar. E aí, veja que interessante, que milagre fantástico esse, Que tem aí, muita gente, você lê muitas
muitas coisas que diz o seguinte, e começa a querer dizer que esse milagre não aconteceu, que o mar não abriu, que era um tempo que tinha lá, um tempo que o mar realmente ficava mais baixo e que dava para atravessar, e começa a querer desmistificar isso daí e dizer que realmente não foi um milagre de Deus. Mas olha só o que aconteceu. Diga para o povo marchar. Aí o povo começa a marchar para onde? Para a montanha? Não. Para trás o exército vem, para frente, para a água. E aí eles vão, e eu creio que eles começam a andar, e quando eles colocam o pé na água, é que começa a acontecer o milagre. Porque eles demonstraram que realmente começaram a caminhar confiante em Deus. Porque, olha só, se você visse um grupo de pessoas, milhões e milhões de pessoas entrando para dentro da água do mar, assim, você fala, o que esse pessoal vai fazendo? E vai entrando, vai entrando, vai entrando. Daqui a pouco o mar abriu, e aí a gente sabe da história. O povo passou e foi salvo. Muito bem. A gente aprende aqui também que nós temos que obedecer quando Deus disser para a gente aquilo que a gente tem que fazer. E o nosso Deus fala conosco. Tem falado conosco, com certeza, nas mínimas coisas, tem cuidado de nós. Então, confiar no poder de Deus, se você chegou até aqui, você chegou muito longe, então, como eu falei, para você desistir. Você pode tudo naquele que te fortalece. Amém? Seja ousado, tenha coragem, encare a realidade e vença as suas limitações em nome de Jesus. Amém? A última palavra, sabe de quem que é? Não é do médico. A última palavra não é do advogado. A última palavra é de Deus. O médico fala assim, não tem mais jeito, pode levar para casa, tantos dias de vida. Isso o médico falou. Mas se for da vontade dele, ele vai agir na vida daquela pessoa e ele vai ficar vivendo aí muitos anos ainda para provar que ele é Deus, para que outras pessoas creiam nele. E o nome dele vai ser honrado. Né? Então, a última palavra não é dessas pessoas, não, é de Deus. E aí, o Salmo 121 diz assim, ó, se puder colocar aqui, por gentileza, Salmo 121, versículo 1. Salmo 121. Nós estamos perplexos com a luta que a gente tem nessa vida? Leia esse salmo aqui. Né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ele não dorme. Ele te abençoa quando você está dormindo, ele está te abençoando. Amém? É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Nós temos que ter essa confiança, que esse Deus é o Deus que vai nos guardar. Aí o versículo 5 diz assim, ó, se puder colocar o versículo 5, diz assim, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. E agora o versículo 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. E último, versículo 8, o Senhor guardará a tua saída, guardará a tua entrada, desde agora para sempre. Esse é o nosso Deus que a gente confia e que a gente crê e que tem guiado a todos nós até o dia de hoje. E vai continuar nos guiando, basta a gente crer, basta a gente aceitar, para valer que o nosso Deus é que tem a solução para todas as coisas, e nós vamos continuar caminhando. E nós vamos caminhando, porque a nossa esperança, enquanto a gente vive nesse mundo, a nossa esperança é essa aqui, ó. Esperança na volta de Jesus. Jesus vai voltar, promete que vai estabelecer o seu reino e nós vamos morar com Ele eternamente. As batalhas dessa vida, vamos enfrentar as batalhas, não vamos fazer de conta que elas não existem e vamos encarar a realidade, porque se é realidade, você não vai fazer de conta que não existe aquele problema, vamos encarar, mas encarar confiante de que nós não estamos sozinhos. Confiante de que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que agiu na vida dessas pessoas, das histórias que eu contei aqui, é o mesmo Deus que agiu lá, é o Deus que está agindo na minha vida e na tua vida hoje. E aí, para terminar, eu gostaria que todos ficassem de pé, por gentileza. Enquanto a gente espera esse dia chegar, sabe como é que a gente vai esperar? Não vamos esperar sem fazer nada, né? Vamos esperar assim, ó, escutando essa música que nós vamos escutar agora. E quem que souber cantar, canta junto, mesmo que não seja cantor, né? Vamos cantar junto. Antes da gente orar, tinha um homem que tinha uma fazenda.
E aí ele comprou essa fazenda e começou a escavar um dia e começou a encontrar pedras preciosas lá. E pedras preciosas. E quanto mais ele cavava, mais pedras preciosas tinha. O cara estava milionário. Aí um dia, passou alguns anos, ele foi cavar, cavou, não achava mais nada. Aí ele resolveu, chegou um camarada querendo comprar a fazenda, aí ele resolveu vender a fazenda. Vendeu a fazenda, esse camarada que comprou foi lá, foi escavar naquele mesmo lugar, escavou mais 1 metro, encontrou pedra preciosa de novo, ficou milionário. Meu irmão, então não desista não, cave mais 1 metro, ande mais uma milha, né? Então não é para desistir não. E o que vai fazer com que a gente não desista é crer em Deus. Né? E nós temos que dar esse primeiro passo. Aquele que quer vencer, põe o pé na água. E para chegar do outro lado, precisa crer, porque se colocar o pé na água e não crer, não vai chegar do outro lado. Amém? Então vamos nessa força do nosso Deus, vencer os gigantes dessa semana, que com certeza eles existem, né? E agora faça o seguinte, um favor aqui para nós, né? Quando você vencer um gigante, conta para nós, para a gente ficar feliz com você, com a sua bênção. Venci um gigante, assim, elas vão ficar felizes, vamos nos jubilar com você, porque você alcançou essa bênção. Amém? E a fé de muitos vão ser, de repente, enriquecida, aumentada com o seu testemunho. Então, que você tenha uma feliz semana e com esse Deus poderoso na frente, que é o nosso Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós estamos agradecidos porque nós estivemos aqui nesse momento refletindo sobre a sua palavra. Pai querido, palavras de vida, palavras encorajadoras, histórias que nos impulsionam a fazer a nossa parte, porque a sua parte nós sabemos que o Senhor faz e o Senhor não falha. Mas que o Senhor nos oriente, o Senhor nos capacite, o Senhor nos dê sabedoria e estratégia para fazermos aquilo que depender de nós. Nós sabemos que a pedra quem tem que remover somos nós. Agora, o milagre é o Senhor que vai fazer, como diz na sua palavra. Então, nós confiamos nesse Deus Todo-Poderoso que tem nos trazido até o dia de hoje e confiamos que daqui para frente também vai continuar cuidando de nós, porque é no Senhor que nós cremos. Então, que o Senhor agora nos leve agora guardados para os nossos lares, de todo mal, de todo perigo, que a gente encontre os nossos familiares bem, que nós possamos ter uma palavra de ânimo e de esperança para eles também. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, agradecidos por esses momentos que passamos aqui. E em nome de Jesus, muito obrigado e graças a Deus. Amém.